Fala para vocês, Ailton Luiz Mendes, formador. Mais uma vez, nos encontramos cá na nossa formação de liderança e gestão de equipa. Para hoje, nós temos o último módulo. Muito obrigado para você que esteve conosco desde o início da formação até esse momento final. Aí vamos falar propriamente sobre estratégias eficazes, vamos falar propriamente sobre casos de sucesso. Para começarmos a nossa formação, nada melhor que começarmos com um vídeo onde vamos ver grandes líderes e quais foram as estratégias eficazes que esses líderes utilizaram para que eles possam alcançar os objetivos pré-definidos da sua empresa. Sem mais delongas, assistam agora ao vídeo. Liderar pessoas. Nelson Mandela é uma das poucas figuras com reconhecimento mundial como líder. Mas você sabe qual foi o desafio que resume todos os outros que ele viveu na luta contra o apartheid na África do Sul? Esse desafio já nos traz a lição número 1. A felicidade é para todos. Nelson Mandela teve o desafio de considerar as necessidades de respeito e participação social dos negros e fazer ao mesmo tempo com que os brancos entendessem que não seriam apagados do mapa. Ou seja, ele desejava a felicidade de todos. Você na liderança não pode ter aquele grupo de queridinhos, né? É preciso querer o desenvolvimento de todas as pessoas do seu time. Lição número 2. Ter um espírito conciliador. Nelson Mandela não apagou as diferenças, mas promoveu a conciliação. Na posição dele, ele podia ter escolhido o caminho mais fácil, mas o resultado não seria tão espetacular, seria? Conciliar conflitos, resolver conflitos, facilitar é o papel do novo líder. Lição número 3. Ter uma visão de futuro. Mandela teve a visão de imprimir um legado para o futuro, um exemplo para as próximas gerações. Você que é líder precisa pensar a longo prazo. É uma visão que precisa ser compartilhada com o seu time. 4. Ser um multiplicador pelo exemplo. Nelson Mandela foi um multiplicador através do exemplo. Ele conseguiu mobilizar pessoas para suas ações sociais. Você que é líder precisa liderar pelo exemplo. Saiba que palavras convencem, mas é o exemplo que arrasta. Lição número 5. Servir a um propósito maior. Todas as suas ações sociais foram norteadas por um propósito maior. E isso é a grande característica do líder. Ser fiel a um propósito maior e fazer sacrifícios por ele. Hoje o líder precisa inspirar o seu time através do propósito. Falamos muito deste tema aqui. Conforme acabamos de ver agora no vídeo, nós vimos que o Nelson Mandela foi um grande líder. Nós vimos que o Nelson Mandela utilizou liderança. Nós vimos que o Nelson Mandela utilizou estratégias eficazes para que ele possa ter sucesso enquanto ele lutava pela luta contra o racismo na África do Sul e no mundo. Líderes como Nelson Mandela é que nós queremos. Casos de sucesso, pessoas que souberam influenciar pessoas, pessoas que lutaram, pessoas que fizeram de tudo por uma causa para alcançar o quê? O propósito mais importante, que são os objetivos. Hoje o nosso tema principal é estratégias eficazes, onde vamos falar propriamente sobre casos de sucesso, ok? Uma liderança eficaz precisa de positividade. Líder é aquele que está sempre positivo. Independentemente das coisas da empresa não correrem conforme foram planeadas, o líder tem que estar com pensamentos sempre positivos. É o primeiro passo. Segundo passo, otimismo. O humor do líder. O otimismo do líder diz muito sobre os seus subordinados. O otimismo do líder diz muito sobre a comunicação dentro da organização. O otimismo do líder diz muito propriamente sobre a empresa, sobre a sua tomada de decisão, sobre a sua relação interpessoal entre ele e os seus colaboradores. E por último, uma liderança eficaz precisa de motivação. Meus amigos, hoje em dia já se constatou que o objetivo principal das empresas não é apenas obter lucros, mas sim atingir os objetivos pré-definidos, mas sim motivando, influenciando e sabendo liderar os seus colaboradores. Um líder eficaz é aquele líder que sabe motivar os seus colaboradores. Um líder eficaz é aquele líder que prima sempre na motivação dos seus funcionários dentro do seu clima organizacional, porque a motivação é primordial, porque a motivação
é essencial. Líderes apáticos refletem isso na equipe. Ao contrário, líderes positivos também dão um gás para que o grupo faça o seu trabalho com alegria e alcance os melhores resultados. O humor do líder é muito essencial. A pessoa que está a liderar um determinado grupo, o seu humor, a sua forma de falar, a sua forma de orientar, a motivação que ele transmite nos seus funcionários, a positividade. Pessoal, hoje a empresa não encontra-se bem, mas mais cedo que nós podemos pensar, a empresa vai voltar a se erguer. Essa positividade, essa motivação, pessoal, hoje vamos trabalhar. Esse otimismo que o líder tem dentro da sua empresa é muito essencial para nós podermos alcançar os objetivos predefinido, para que nós sejamos líderes eficazes. Para ser um líder eficaz, é importante ter algumas características fundamentais, como visão. O líder que é líder não é aquele que só está pensando no agora. O líder que é líder é aquele que já tem uma visão do presente e tem uma visão do futuro sobre a empresa. Outra importante característica fundamental é a coragem. Líder que é líder é aquele que tem coragem de assumir riscos. Líder que é líder é aquele que tem coragem de assumir os seus erros ou os seus subordinados. Líder que é líder é aquele que tem a humildade, saber se colocar no lugar do outro. É aquele que tem a humildade, se colocar no lado do outro. É aquele que tem empatia, já falamos disso nas primeiras aulas. Líder que é líder é alguém que tem amor ao próximo. É alguém que tem as habilidades humanas, que é saber ser. E uma das características fundamentais é estar sempre aberto a novas ideias e mudanças. Meus amigos, o bom líder é aquele que está sempre aberto a novas ideias e mudanças. O bom líder é aquele que dia após dia preocupa-se com a opinião do colaborador, que ouve a opinião do colaborador. Este sim é o bom líder. O bom líder é aquele que, além da sua opinião, que além daquilo que ele pensa, ele está sempre aberto a novas ideias. Ele está sempre aberto a novas mudanças. Porque nós sabemos que hoje em dia as empresas são dinâmicas, já não são estáticas. Dia após dia acontecem fatos, dia após dia surgem acontecimentos dentro da empresa. E o líder tem que ser alguém que está sempre aberto a novas mudanças, que está sempre aberto a novas ideias. Porque a forma de liderar um determinado grupo para alcançar um objetivo nem sempre é igual quando o objetivo for diferente. Então, o líder que é líder tem que estar aberto a novas ideias. O que torna um líder eficaz? Estamos a falar muito sobre casos eficazes. Como é que eu posso me tornar um líder eficaz? Os verdadeiros líderes são aqueles que motivam os outros. Nós já falamos na primeira aula que liderança é o processo de influenciar pessoas. Os verdadeiros líderes são aqueles que motivam os outros a fazer o melhor, mesmo diante de grandes desafios. Independentemente do desafio, independentemente do problema, os verdadeiros líderes são aqueles que incentivam, que motivam os outros. Os líderes são aqueles que preparam o caminho para você fazer um ótimo trabalho. Meus amigos, nem sempre o líder é que faz, mas ele é que nos orienta, ele é que nos prepara o caminho, ele é que nos guia para nós alcançarmos os objetivos, para nós fazermos o trabalho pré-definido. É essa paixão que diferencia um líder de um executivo. O executivo só quer chegar a um pá. O líder não. O líder te orienta o caminho. Segue esse caminho, vais alcançar os objetivos pré-definidos. Sem ela, é difícil ser o melhor líder possível. Sem você preparar a tua equipa, sem você motivar a sua equipa, será difícil ser o melhor líder possível para a tua equipe. Será muito difícil. Será difícil seres um líder eficaz. Será difícil seres um líder de alta performance. Qual o tipo de líder mais eficaz? Um bom líder precisa ter algumas características para ser eficaz. A primeira característica, ele precisa ter confiança, a forma de falar. Quando o líder fala, ele tem que transmitir confiança aos seus subordinados. Ser competente, o líder tem que ter domínio total na área em que ele está a liderar, ok?
ter iniciativas. O líder tem que ter iniciativas de novas ideias. O líder tem que ter iniciativa de querer ouvir os seus funcionários. O líder tem que ter iniciativa de abrir networking, feedbacks com os seus funcionários. Ser visionário. Líder que é líder é aquele que tem uma visão sistemática sobre a empresa, tanto do ponto de vista contextual como do ponto de vista transacional. Tanto do ponto de vista da envolvente interna, propriamente também, como a envolvente externa. Líder que é líder tem que ter essa capacidade. E por último, um líder eficaz tem que ter comprometimento com o seu trabalho. Líder que é líder não é só trabalhar. Ele tem que ter comprometimento com o seu trabalho. Ele tem que comprometer-se com aquilo. Ele tem que viver com aquilo. Além disso, um bom líder deve ser capaz de motivar. Meus amigos, estamos sempre a falar da motivação. É primordial para um líder eficaz. De motivar sua equipe e inspirá-la a atingir os seus objetivos. Líder que é líder é aquele que tem a capacidade de motivar a sua equipe e tem a capacidade de inspirar os seus colaboradores para que eles possam atingir os seus determinados objetivos pré-definidos. Estratégias eficazes para líderes. A primeira estratégia é conhecer a si próprio e a sua equipe. Você, como líder, em primeiro lugar, deves te conhecer a ti próprio. Como é que eu sou perante os meus colaboradores? Primeiro deves conhecer a ti próprio. Depois de conheceres a ti próprio, você tem que ter capacidade de conhecer a tua equipe. Para depois não acontecer aquilo, de você delegar tarefas que a tua equipe não está capacitada para fazer. Segunda estratégia, encorajar o pensamento estratégico. A estratégia do líder não pode ficar apenas no papel. O líder tem que saber encorajar o que está escrito no papel. Ele vai ter que encorajar o que está escrito no papel para que os seus colaboradores possam fazer essa estratégia conforme foi escrita no papel. Ter um bom planeamento. Meus amigos, planeamento é primordial para um líder eficaz. Por quê? Porque na fase do planeamento, onde nós vamos saber o que vai ser feito, vamos saber detalhadamente onde vai ser feito, como vai ser feito e também propriamente saberemos quem irá te fazer. Outra estratégia eficaz dos líderes é comunicar de forma persuasiva. O líder que é líder tem que ter boa comunicação. A comunicação é primordial dentro de uma determinada empresa. A comunicação é a base. Outra função ou estratégia eficaz para um líder é delegar tarefas e responsabilidade de forma eficaz. O bom líder é aquele que sabe delegar tarefas em seus subordinados. Quando falamos de delegar tarefas, estamos a falar propriamente de delegar, estamos a falar propriamente de olhar, estamos a falar propriamente de, em poucas palavras, como é que eu posso dizer delegar tarefa? De dar as tarefas aos seus funcionários de forma estratégica. Não é dar uma determinada missão para o funcionário André e o funcionário André não ter capacidade de fazer aquilo. Ele tem que saber delegar tarefa. O funcionário André não sabe isso, mas o Mateus sabe. Então delegue essa tarefa para o Mateus. Outra estratégia é compartilhar o reconhecimento. Líder que é líder é aquele que sabe compartilhar o reconhecimento. A equipa foi muito bem, formando o Mateus, liderado o Mateus. Senhor Mateus, foste muito bem, graças a isso a empresa conseguiu alcançar os objetivos, graças a isso nós conseguimos ser muito bom e muito mais. Ser flexível. O líder que é líder tem que ser flexível com os seus subordinados. Cultivar a confiança. O bom líder é aquele que cultiva a confiança dos seus subordinados, até o ponto de quando existirem certos problemas na organização, o subordinado sentir-se à vontade de vir falar com o líder. O subordinado vai se sentir à vontade de vir dar uma opinião com o líder. Por quê? Porque o líder cultivou a confiança dos seus colaboradores. Celebrar as conquistas individuais e coletivas. Muitos casos, o que acontece dentro da empresa? A empresa alcança um determinado objetivo. E o que depois muitos líderes fazem? Ei, mérito! Senhor Ailton Mendes conseguiu honrar com os objetivos pré-definidos da empresa. Nesse mês, vendemos mais de 1 milhão de pacotes de bolacha. Mérito! Não! O bom líder é aquele que sabe celebrar as suas conquistas
individuais e coletivas. A minha equipe, eu e a minha equipe, trabalhamos duro para vender os 1 milhão de bolachas que nós vendemos. Isso é que são estratégias de um líder eficaz. Ele aí continuará a influenciar pessoas e pessoas dentro da sua organização. Outra estratégia eficaz dos líderes é estimular a criatividade dos colaboradores. O bom líder é aquele que sabe estimular a criatividade dos trabalhadores, porque nós sabemos que temos muita gente que tem talento, nós sabemos que temos muita gente que sabe fazer as coisas, só não fazem porque medo, só não fazem porque o medo de errar, só não fazem porque o ego. Muita gente tem um ego muito baixo. Então, o bom líder é aquele que sabe estimular a criatividade de cada funcionário. E o bom líder também é aquele que sabe aplicar propriamente feedbacks. O bom líder é aquele que sabe aplicar os feedbacks com os seus colaboradores. Outras estratégias eficazes para líderes incluem pensar de fora para dentro. O líder nem sempre deve pensar dentro. Aí já está bem explícito até. O líder deve pensar de fora propriamente para dentro da empresa. Ter visão de longo prazo. O bom líder é aquele que não pensa só no hoje. É aquele que está a pensar. Se hoje a empresa está a alcançar os objetivos pré-definidos, se hoje a minha equipe está a trabalhar assim, como é que será daqui a 1 a 2 anos? O líder já está a fazer estratégias de alta performance propriamente para ter uma visão a longo prazo sobre a sua empresa. Outra estratégia eficaz dos grandes líderes é explorar e construir fortes vantagens na sua empresa. O bom líder é aquele que sabe explorar os seus subordinados. O bom líder é aquele que sabe construir fortes vantagens dentro da sua empresa. Outra estratégia também é criar alinhamento dentro da empresa. O bom líder tem que criar esse alinhamento dentro da sua organização. Outra estratégia é manter o foco nos resultados. O líder que é líder é aquele que está sempre focado em alcançar os seus resultados. Está sempre focado em alcançar os objetivos pré-definidos. E outra estratégia também é colocar o bem-estar dos liderados em primeiro lugar. Os nossos liderados, os seus bem-estar devem estar sempre propriamente em primeiro lugar. Meus amigos, hoje falamos sobre estratégias eficazes. E eu não vou mentir para vocês. As estratégias eficazes variam propriamente de líderes para líderes. Existem líderes que as suas estratégias eficazes podem ser diferentes das que eu, como formador, estou a dar para vocês e ainda assim alcançar objetivos pré-definidos. O que você deve fazer como estratégias eficazes é diferenciar-se da concorrência. O que você deve fazer como estratégias eficazes é fazer o que os seus colaboradores possam trabalhar para você e que você possa conseguir alcançar objetivos pré-definidos. Meus amigos, as estratégias eficazes variam de líder para líder, mas muito do que falamos aqui deve ser implementado dentro da tua empresa. Meus amigos, nós estamos aqui propriamente para ter líderes, não queremos chefe. Eu trabalho em mais de uma organização. Eu ando em muitas organizações e o que eu tenho visto são mais chefes do que líderes. O que nós queremos é pessoas a influenciar pessoas. O que nós queremos é pessoas a mudar a vida de pessoas. O que nós queremos é influenciar para que mais pessoas tenham mais seguidores. Então, falar de estratégias eficazes, falar de casos de sucesso, variam de pessoa para pessoa. Existem pessoas que vieram de baixo. Existem pessoas que só de saberem tratar o próximo chegaram distante. Então, as estratégias eficazes são de pessoa para pessoa. E falar de casos de sucesso, no final, teremos mais um vídeo onde falaremos propriamente sobre casos de sucesso. Onde veremos um homem de grande relevância que dia após dia é a minha inspiração, é a inspiração de você e a inspiração de toda a humanidade. Porque ele foi um grande líder. Meus amigos, antes de processarmos a aula, quero agradecer a você por fazer parte da nossa formação. Quero agradecer a você pela tua confiança. Para mais informações, tenha um contato na bio, tenha um contato no link da formação, tenha o contato na descrição para qualquer dúvida e qualquer pergunta. Muito obrigado por fazeres parte da nossa formação, liderança e gestão de equipe. Meus amigos, liderança é influenciar pessoas. Então, espero que vocês
Não peguem nesses conceitos e fiquem apenas conceitos teóricos. Não peguem nesses conceitos e fiquem apenas conceitos práticos. E tornem-se, desculpa, conceitos práticos. Porque eu no início, na primeira aula, eu falei muito sobre isso. Que o assunto da liderança é um assunto que fala-se muito nas escolas, mas poucas pessoas propriamente praticam os seus conhecimentos de liderança. Ailton Luiz Mendes para vocês. Mais uma vez, muito obrigado e acompanhem o vídeo. Muito obrigado. Se você tivesse o poder de fazer qualquer coisa, como decidiria o que fazer? Isso pode parecer uma questão insignificante, mas veja, por exemplo, as pessoas que herdam muito dinheiro. Muitas delas gastam tudo bem depressa. Da mesma forma, quem tem muito tempo livre com frequência se vê envolvido em atividades que lhe arruinam a saúde ou a paz de espírito. Às vezes, ter muito pode ser um problema tanto quanto ter muito pouco. Jesus possuía muita energia e sabia como direcioná-la. Ele tinha tanta clareza sobre sua missão que evitava desperdícios de energias reais e potenciais. Embora fosse um mestre, ele se recusava a envolver-se em debates inúteis com pessoas que não queriam aprender, e sim discutir. Mesmo em seu julgamento, não perdeu tempo nem energia com o que sabia ser uma defesa sem sentido. Apesar de ser um recrutador de pessoas, Jesus nunca se desgastava suplicando aos outros que o seguissem ou tentando manipulá-los. Na verdade, ele treinava os membros de sua equipe a sacudir o pó dos pés, Mateus 10,14, e continuar seu caminho caso não fossem bem recebidos e ouvidos. Também os aconselhava a não lançar pérola aos porcos, Mateus 7,6, uma imagem bem forte sobre a importância de saber onde e com quem compartilhar o tesouro de sua força. Jesus era tão consciente de sua energia que uma vez, quando uma mulher doente estendeu a mão e segurou suas vestes no meio da multidão, ele se virou e perguntou: "Quem foi que me tocou?" Seus companheiros ficaram atônitos com a pergunta porque ele fora empurrado, puxado e cercado por muitas pessoas enquanto caminhava. Mas Jesus insistiu: "Alguém me tocou, pois eu senti que de mim sai o poder." Então, a mulher se atirou aos seus pés e contou como ficara curada no instante em que o tocara. O intenso desejo dela captou a energia de Jesus de tal modo que ele pôde, literalmente, sentir a sua fé. Lucas 8, 43 ao 48. Quanta energia desperdiçamos em nossas vidas diárias? Gastos sem propósito, com palavras de raiva, distrações ou intromissões no negócio de outros, quando deveríamos prestar mais atenção aos nossos. Ser líder requer muita energia. Há pouco tempo, uma amiga conhecida por sua intuição altamente desenvolvida voltou exausta de uma reunião de negócios, onde havia muitos conflitos e interesses ocultos em jogo. Ela se sentou e disse, suspirando: "Acho que meus sensores psíquicos ficaram danificados." Ela aprendeu a desenvolver formas de se recarregar. Uma oração tranquila, repouso e um tempo sozinha funcionavam muito bem para ela. A maioria dos líderes tem intuição. Do contrário, eles não veriam ou ouviriam coisas que ninguém mais consegue ver ou ouvir. Quem está em posição de liderança deve, portanto, ter consciência de que sua energia pode se esgotar e de que cuidar de sua reserva é prioridade. Existe energia por toda parte, mas a serenidade desempenha um papel fundamental na conversão de energia potencial em real. Não é mera coincidência que os líderes e profetas do Velho Testamento fossem, em sua maioria, pastores, pessoas com muito tempo para ouvir. Se não houver neve nas montanhas, haverá seca nas planícies. Todos precisam estar em sintonia com sua fonte de energia. Perguntas: que desperdícios de energia diários o impedem de manter o foco? Como e com que frequência você reabastece sua reserva de energia? Gostou? Compartilhe.